Bom dia, nono ano. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, tá? Apostila 4, página 11. Outras relações métricas no triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras é a primeira das relações métricas no triângulo retângulo que estudamos. Além dessa relação métrica, serão apresentadas outras relações que podemos aplicar no triângulo retângulo. Antes de estudá-las, vamos ver alguns conceitos para entender os termos que serão usados. Projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. Considere um ponto P e uma reta R. Ao traçar a reta S perpendicular à reta e passando pelo ponto P, obtemos o ponto P'. O ponto P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Se o ponto pertence à reta, ele coincide com uma projeção ortogonal sobre a reta. Projeção ortogonal de um segmento sobre uma reta. Considere um segmento AB e uma reta R. O ponto A' é a projeção ortogonal. O ponto A sobre a reta R é o ponto B'. E a projeção ortogonal do ponto B sobre a reta R, dessa forma, A' e B' é a projeção ortogonal do segmento AB sobre a reta R. Página 11. Página 12 agora. No caso de um segmento C e D ser perpendicular a uma reta R, que figura corresponde à projeção ortogonal do segmento sobre a reta. As próximas relações que veremos serão demonstradas com base em um conceito de semelhança de triângulo. Para isso, considere o triângulo retângulo ABC a seguir. Nesse triângulo nós temos hipotenusa, temos cateto, tá? Temos a altura relativa à hipotenusa, tem a projeção ortogonal do cateto. O triângulo ABC pode ser decomposto de dois triângulos retângulos, tá? E aí, esses dois triângulos retângulos, a gente tem ângulos complementares, tá? Ângulos complementares do ângulo C e complementares do ângulo B. Vamos analisar esses triângulos 2 a 2, tá? Então, retos, comum e o caso ângulo e ângulo. Página 13. Ângulo reto, ângulo comum e ângulo e ângulo. Ângulo reto, ângulo comum e ângulo. Segunda relação métrica. Vamos retomar ao triângulo ABC e considerar o triângulo ABC e HBA, que são semelhantes pelo caso de semelhança de ângulo e ângulo, conforme verificamos. Podemos escrever a seguinte proporção entre os lados homólogos, tá? Então, tá aqui, AB sobre HB, BC sobre BA e AC sobre HA. Igualdade, então, eu tenho A vezes H. Lados homólogos são lados opostos e ângulos correspondentes congruentes. Página 13, iremos para a página 14 agora. Assim, esta é a segunda relação métrica. Em um triângulo retângulo qualquer, o produto da medida dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Então, um exemplo. Aplicando o teorema de Pitágoras, a segunda relação métrica do triângulo abaixo, podemos encontrar a medida de B e H. Então, pessoal, a gente vai calcular primeiro a fórmula do teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aquilo que a Pro ensinou. O lado maior, tá? É a hipotenusa, então vai ser 10 ao quadrado. E os restantes são catetos, então eu tenho 6 ao quadrado e o B, que eu não tenho nenhum número. Então, eu vou fazer 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. O B ao quadrado, então 100 tira 36, 64.
A raiz de 64 é 8. Então, agora achei o valor de B. B é igual a 8, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nos exercícios é a fórmula de Pitágoras, tá? Depois que eu encontrar um valor da letrinha desconhecida, que nesse exemplo aqui era a letrinha B, aí sim eu vou pôr na fórmula aqui, ó. B vezes C igual a A vezes H, tá? Então, eu vou colocar H igual B vezes C sobre A. Quem é o B? O B eu encontrei que é 8. Quem é o C? O C eu encontrei que é 6. Encontrei não, tá aqui, né? E quem é o A? O A é 10. Tá aqui no exercício, no exercício anterior, aqui na forma de Pitágoras. Então, 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 10, 4,8. Então, eu encontrei H. Então, pessoal, eu vou ter duas contas para cada exercício. Primeira conta, eu tenho que calcular o teorema de Pitágoras e utilizar a forma de Pitágoras. E a forma de Pitágoras é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Encontrei a letrinha desconhecida, aí sim eu coloco aqui na forma. H igual B vezes C dividido por A, tá? E aí acaba nosso exercício. A terceira relação métrica. Analisando os triângulos semelhantes, vimos que, então, C ao quadrado é igual a A vezes M. Agora, vamos considerar os triângulos como vimos anteriormente. Então, eu tenho esses triângulos e a forma ficou B ao quadrado igual a A vezes N. Essa é a terceira relação métrica. Em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida dos seus catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa, pela medida de projeção ortogonal desse cateto e da hipotenusa. Isso está na página 14, agora vamos para a página 15. Exemplo. Vamos encontrar a medida B e C do triângulo a seguir. Então, é aquilo que a prof falou. Para todos, a gente terá que fazer a forma de Pitágoras, tá bom? Então, vamos lá. B ao quadrado igual a A vezes N. B ao quadrado, 5 vezes 3,2, o valor de A é 5 e de N é 3,2. 5 vezes 3,2 dá 16. Então, o inverso da potenciação é a raiz. Então, ficou B, saiu o quadrado e ficou raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Encontrei o valor de B. Agora, eu vou colocar na outra forma. C ao quadrado igual a A vezes M. Então, C ao quadrado igual, o A é 5 e o M é 1,8. Tá aqui, tá? Olha aqui do lado, ó, onde é o M. O M é esse triângulozinho. Então, o M é 1,8, tá? O N é 3,2. Então, segue sempre por isso, tá bom? Por essa figura. Então, 5 vezes 1,8, 9. A raiz de 9 é 3. Tá? Observação. No exemplo ao lado, temos A igual N mais M, onde A é 3,2 mais 1,8, que é igual a 5. Demonstração do teorema de Pitágoras usando a terceira relação métrica. Com a equação obtida anteriormente, podemos fazer outra demonstração do teorema de Pitágoras. Veja. Então, eu tenho essa forma e essa outra forma. Foi o que foi utilizada no exercício, no exemplo anterior aqui. Adicionando membro a membro de duas igualdades, temos, então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes N, A mais M. Utilizando o fator comum no membro da direita, então, tá aqui. Comprovamos anteriormente que A igual a M menos mais M, então, temos que a fórmula é B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A, ou seja, a fórmula do teorema de Pitágoras. Quarta relação, vamos considerar agora a ABC nos triângulos semelhantes. Então, eu tenho o triângulo, eu tenho HB sobre HA, coloquei os valores, que na verdade não tem valores, tem letras, tá? Substituí e ficou essa fórmula. H ao quadrado é igual a M vezes N. Isso, página 15, iremos para a página 16 agora. Chegamos, então, à quarta relação métrica. Em um triângulo retângulo qualquer, o
quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto da medida das projeções ortogonais do cateto sobre a hipotenusa. Então, eu tenho um exemplo. Vamos calcular a medida H da altura do triângulo retângulo abaixo, usando a quarta relação métrica. Então, a quarta relação métrica, a fórmula é essa. H² igual M vezes N. Então, quem é o M? 2,5. Quem é o N? 7,5. Esse vezes esse, 18,75. O inverso da potência é a raiz. A raiz de 18,75 é aproximadamente 4,33. Então, não se assustem na hora de colocar a raiz um número com vírgula, tá bom? Que vai acontecer nos demais exercícios, tá? Façam os exercícios da página 16, 17, 18. Dúvidas, estou à disposição. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, tchau.